Imagine um homem que tinha tudo: riqueza, família, respeito. Um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Um exemplo vivo de retidão num mundo corrompido. Mas o que acontece quando esse homem, esse pilar de fé, é lançado nas trevas mais profundas? Quando perde tudo o que ama, tudo o que construiu, tudo o que acredita? Essa não é apenas uma história de sofrimento. É uma jornada ao limite da alma humana. Uma travessia pelo deserto da dor, onde a fé é provada pelo fogo e o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra. Por trás das aparências, no invisível, forças poderosas se movem. Há um diálogo no céu que nenhum homem ouviu. Um desafio que vai muito além do que os olhos enxergam. Jó se torna o centro de uma batalha espiritual entre confiança e dúvida, entre fidelidade e desespero. E no meio de tudo, um coração humano que grita, que se pergunta, que se quebra, mas que não se entrega. Esta é a história de um homem comum diante do inexplicável. Uma história que atravessa os séculos e continua viva, porque todos nós, em algum momento, somos colocados diante da mesma pergunta: até onde vai a nossa fé? Prepare-se. O que vem a seguir não é apenas uma narrativa, é um mergulho na alma, uma explosão de sentimentos, lágrimas e revelações. Jó não é apenas um personagem, ele é cada um de nós, quando tudo parece perdido, quando Deus parece distante, mas há algo que ainda pulsa no silêncio, algo que sobrevive à dor e que, no fim, pode transformar cinzas em glória. Houve um tempo distante, em um lugar onde as estrelas pareciam mais próximas da terra, em que vivia um homem chamado Jó. Ele era conhecido em toda a região de Uz. As pessoas falavam de sua riqueza, mas falavam mais ainda de sua integridade. Um homem justo, reto, que evitava o mal e honrava a Deus em tudo o que fazia. Seus servos o respeitavam, seus filhos o admiravam, seus vizinhos o viam como um exemplo. Mas nem mesmo ele imaginava o que o céu e o invisível estavam prestes a permitir. Jó possuía tudo que muitos sonham: 7 filhos e 3 filhas, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Era como se a terra florescesse onde ele pisasse. Mas não era isso que fazia dele um homem raro. O que realmente o diferenciava era a maneira como cuidava de sua alma e da alma de sua família. Após os banquetes de seus filhos, Jó se levantava cedo e oferecia sacrifícios. Talvez, pensava ele, algum deles tenha pecado em seu coração sem perceber. Ele não queria correr riscos com o que era eterno. Mas o que Jó não sabia é que, muito além dos seus campos e do alcance do seu olhar, nas regiões celestiais uma conversa estranha acontecia. Deus, sentado em seu trono, viu os filhos do céu se apresentarem diante dele, e entre eles, lá estava também Satanás. Como uma sombra que se infiltra, ele apareceu. "De onde vens?" perguntou o Senhor. "De rodear a terra e passear por ela", respondeu Satanás, com um olhar que parecia esconder algo mais. "Viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal", disse o Senhor, como quem apresenta uma joia. Mas Satanás sorriu com o veneno na voz. "Por acaso Jó teme a Deus de graça? Não o cercaste com proteção? Ele, sua casa e tudo o que tem? Abençoaste tudo o que ele faz. Mas toca no que ele possui e verás se não te amaldiçoa na tua face." Houve silêncio por um instante. Então o Senhor respondeu: "Pois bem, tudo o que ele tem está em tuas mãos, só não toque nele." E assim, como um trovão que se prepara em nuvens distantes, começou a provação de Jó. No mesmo dia, enquanto seus filhos festejavam, um mensageiro chegou ofegante. Os sabeus atacaram, tomaram os bois e jumentas e mataram os servos. Só eu escapei para contar. Antes que terminasse, outro chegou. Fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Só eu escapei. Outro: os caldeus atacaram e levaram os camelos. Outro ainda: tua casa caiu, todos os teus filhos, todos morreram. Jó ouviu tudo em silêncio. O mundo
parecia desmoronar ao seu redor. O vento, que antes era apenas ar, agora cortava como lâmina. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e disse com voz embargada: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor! Mas Satanás não se deu por vencido. Apresentou-se novamente diante de Deus. E então, ainda conservas tua integridade? Perguntou o Senhor. Pele por pele, respondeu Satanás. Toca agora nos ossos dele, em sua carne, e verás se não blasfema. Deus o permitiu, mas ordenou: poupa-lhe a vida. E como uma sombra que rasteja por onde ninguém vê, a dor entrou no corpo de Jó. Feridas cobriram sua pele. Ele se sentava sobre cinzas, coçando-se com cacos de telha. Sua esposa, incapaz de compreender tanto sofrimento, disse: Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele a olhou com olhos que, apesar da dor, ainda brilhavam de fé. Falas como uma louca. Receberíamos de Deus apenas o bem e não o mal? 3 amigos vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Sentaram-se com ele por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Às vezes, não existem palavras para certas dores. Só o silêncio entende. Mas então, Jó quebrou o silêncio. Abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por que nasci? Por que fui tirado do ventre para ver a luz, se era para viver em trevas? Sua dor não era apenas física, era uma dor de alma, uma confusão que feriu o espírito. Onde estava Deus? Por que calava? Seus amigos, um a um, tentaram explicar. Elifaz disse que nenhum inocente perece. Bildade afirmou que Deus é justo e que Jó talvez estivesse colhendo algo escondido. Zofar foi mais duro, dizendo que Deus até poderia estar sendo misericordioso ao não punir mais. Todos tentavam, à sua maneira, justificar o sofrimento, mas nenhuma das palavras penetrava verdadeiramente no coração de Jó. Ele sabia de sua integridade. Sabia que, embora humano e imperfeito, temia a Deus. Começou então a fazer perguntas. Questionava o sentido da dor, a justiça divina, o silêncio dos céus. Procurava entender o que os olhos não viam. E em meio a este conflito surge uma nova voz. Um jovem, Eliú, que até então observara em silêncio. Ele repreende tanto Jó quanto os amigos. Diz que Deus fala sim, mas nem sempre da forma como esperamos. Às vezes é num sonho, às vezes é na dor, às vezes é no silêncio. E então, Deus falou. Não como antes, não por intermediários, não com teorias, mas com sua própria voz, vinda de um redemoinho. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus não respondeu às perguntas de Jó com explicações. Em vez disso, fez outras perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem fechou o mar com portas? Sabes tu como se forma a luz? Podes tu sustentar as constelações nos céus? Era como se Deus estivesse revelando o infinito para contrastar com a pequenez humana. Como se dissesse: não preciso ser explicado, preciso ser confiado. E Jó, que tanto clamou por respostas, caiu de joelhos diante do mistério. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento tudo mudou. Deus virou-se contra os amigos de Jó, pois não falaram o que era certo. Mandou que eles fossem a Jó e que ele orasse por eles. E Jó, mesmo ferido, mesmo quebrado, mesmo sem entender tudo, orou. E Deus aceitou sua oração. A restauração veio como a aurora depois de uma noite longa.
Deus deu a Jó o dobro de tudo o que tinha antes. Seus irmãos e irmãs voltaram. Houve banquetes, abraços, filhos e filhas. As filhas eram as mais belas da região. E Jó viveu ainda muitos anos. Viu seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Mas o que ficou em Jó não foi apenas o ouro, as ovelhas ou o riso das crianças. Ficou a lembrança viva de um Deus que vê, que fala, que não se limita à lógica humana. Ficou a certeza de que há algo sagrado até mesmo na dor. Que a vida não é uma equação, mas um mistério. Que o silêncio de Deus não é ausência, mas talvez um chamado à confiança. E Jó morreu em paz, não porque teve respostas para tudo, mas porque aprendeu a descansar naquele que sabe todas as coisas. Essa é a história de um homem que perdeu tudo e ganhou algo maior, um encontro verdadeiro com o Eterno. E, talvez, hoje, ao ouvirmos sua história, uma parte de nós também compreenda, não o porquê da dor, mas que mesmo nela, Deus está. E isso muda tudo. Tem gente que só louva a Deus quando tá tudo bem, quando a geladeira tá cheia, quando o dinheiro cai no dia certo, quando o exame deu negativo, quando ninguém da família tá no hospital. Mas e quando tudo desaba? Quando a vida vira deserto? Quando o que você mais temia acontece? Aí é que a fé é colocada à prova. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem justo. Tinha bens, tinha saúde, tinha filhos, tinha tudo. E, de repente, perdeu tudo, tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu até a paz dentro do coração. E você acha que ele perdeu a fé? Não. Sabe o que ele fez? Rasgou suas vestes, prostrou-se em terra e a adorou. Ele adorou. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não amaldiçoou. Ele adorou. Porque quem tem Deus no centro da vida não se curva diante da perda, se curva diante do Altíssimo. Tem gente que pensa que ser de Deus é viver blindado do sofrimento. Isso é mentira. Ser de Deus é ter sentido no sofrimento, é ter direção mesmo na escuridão. Jó teve amigos que não entenderam a dor dele. Vieram com discursos prontos, com explicações vazias, mas a dor não se explica. A dor se acolhe. E Jó gritou, Jó chorou, Jó se revoltou, mas Jó permaneceu. Permaneceu firme, porque quem tem aliança com Deus não desiste no primeiro vento contrário. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que o céu quer ouvir de você. Deus não quer perfeição, Deus quer fidelidade. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar, mesmo quando nada faz sentido. Porque teve uma hora em que Deus falou com Jó, mas não foi com explicações, foi com perguntas, foi com presença, foi com autoridade. Porque às vezes Deus não responde, mas se revela, e isso muda tudo. No final da história, Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Mas presta atenção, o maior presente de Jó não foram os bens que voltaram, foi a experiência com o Eterno. Ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A dor revelou Deus, a perda revelou graça, o deserto revelou presença. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo um tempo de perda, um tempo em que parece que tudo desabou. Mas lembra de Jó, lembra que quem confia em Deus pode até chorar, mas nunca se desespera. Pode até cair, mas levanta. Pode até não entender, mas continua adorando, porque o nosso Deus é especialista em transformar cinzas em glória. Ele faz do vale um altar. Ele faz da lágrima uma ponte para a eternidade. Permaneça, confie, adore, porque Deus nunca perdeu o controle da história, e Ele também não perdeu o controle da sua.